Mas por que em algumas ocasiões não somos curados? A gente olha para a pessoa, para o vizinho, para o outro irmão e fala: nossa, essa pessoa recebeu uma cura, essa pessoa não é tão fiel quanto eu e foi curado e eu estou aqui. Por quê? Quem já pensou sobre isso? Levanta a mão. Acho que quase todos nós, né? Então, antes de falar da cura, eu quero fazer uma introdução aqui. Por que não acontece a cura? Diga comigo, por que não acontece a cura? Primeiro ponto, às vezes, a falta de fé. Às vezes nós temos fé para orar por alguém ser curado, mas nós mesmos não temos fé para buscarmos a cura para nós mesmos. E aí me faz lembrar daquele homem que chegou para Jesus e falou: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz pelo meu filho. Porque aquele homem, o filho dele não tinha sido curado pelos discípulos. E ele chegou a Jesus e falou: se você pode fazer alguma coisa. Aquele homem lançou a responsabilidade sobre os discípulos. Ele lançou sobre Jesus. Mas Jesus olhou para ele e lançou no rosto dele a incredulidade dele. E Jesus disse para ele: se você crer, tudo é possível. Glória a Deus. Quando Jesus fala isso para este homem, ele teve consciência que ele não tinha fé. Então ele falou o que para Jesus? Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então antes, muitas vezes, nós buscarmos a cura, nós temos que buscar a fé. Temos que buscar a fé, temos que pedir ao Senhor para renovar a fé. Então Jesus lança no rosto daquele homem, dizendo para ele: o seguinte, você não tem fé. Você está falando que a culpa é da igreja, a culpa é dos discípulos, a culpa... Não, você não tem fé. E aí aquele homem olhou para ele mesmo e ele reconheceu que ele não tinha fé. E aí o que ele fez? Senhor, ajuda na minha incredulidade. Às vezes nós precisamos, antes de pedir a cura, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. O segundo ponto pelo qual não recebemos a cura é o pecado. Há enfermidades que estão por causa do pecado. A palavra de Deus nos fala que Jesus, quando curou alguém, disse o quê? Vai e não peque mais. Porque aquela enfermidade era resultado do pecado. Então, muitas das vezes, nós queremos pedir a cura, mas primeiro temos que reconhecer o pecado na nossa vida. Quando eu falo sobre essa passagem bíblica, eu lembro de um testemunho na nossa igreja, logo no início da igreja. Havia um homem cego, dos dois olhos, ele era cego. E houve, lá na igreja do Marizal, nós trouxemos um pastor americano que ele passava em muitos países e Deus usava ele com muitas curas. E aí algumas pessoas da igreja falaram: vamos levar o nosso irmão tal, não vou falar o nome dele, o irmão tal, para ele ser curado dessa cegueira. E ele estava frequentando a igreja tal, e aí ele foi com uma fé tremenda. E quando ele chegou lá, houve várias curas, mas ele voltou cego. Ele foi cego e voltou cego. Aí no outro dia ele falou para a esposa: fala para a pastora vir aqui em casa, eu quero falar com ela. E eu fui não. Aí ele disse para mim: olha, eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de Deus. Porque os irmãos me levaram lá, falaram que
que eu ia ser curado, eu fui lá e voltei do mesmo jeito. Aí eu fiquei olhando para ele assim, meu Deus, o que eu vou falar com esse homem? O Espírito Santo falou para mim assim, pergunta para ele como ele ficou cego. Porque ele não nasceu cego. Aí eu fui e falei para ele assim, irmão, o senhor pode contar para mim a sua história? Você nasceu cego? Ele disse, não. Então você pode falar para mim por que você ficou cego? Aí ele falou, posso. Eu ia na igreja, minha esposa, né, crente, firme no evangelho. Só que eu ficava um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E um dia a gente discutiu e eu, para provocar ela, peguei e falei para ela, eu vou lá na igreja, eu vou quero saber se não é de igreja não, eu vou ali no bar beber um ali. E ela falou para ele, não vai, você está indo na igreja, você tem que ter um posicionamento. Não, eu vou lá, eu vou. E foi, ela não vai, e foi. Quando ele chegou no bar, houve lá uma discussão com alguém, e aí a pessoa que estava lá teve um desentendimento com ele, e ele falou assim, não vou brigar com você não, porque eu sou crente. Aí a pessoa disse para ele, mas nunca vi crente vir para bar e beber? Você não é crente coisa nenhuma não. E pegou o revólver e atirou na cabeça dele. E ele perdeu as duas vistas assim. Aí eu falei para ele assim, irmão, você vai continuar cego. Porque não tem arrependimento no teu coração. Você continua com o seu coração endurecido igual quando você levou os tiros. Isso é consequência de pecado. Peca, mas você vai ter consequência disso. Então existe algumas doenças, enfermidades que não são curadas. Por quê? Por causa do pecado que está na sua vida. É bom falar de cura, né? Amém, glória a Deus. Mas há muitas pessoas que não são curadas. E por que não são curadas? Aí ela aponta a igreja, ela aponta o pastor, ela aponta não sei quem. Por quê? Mas olha para você e veja o que é que está na tua vida que está impedindo a cura acontecer. Pode ser um pecado. Vamos lá. Terceiro ponto. Trabalhar em nós. Aleluia. Trabalhar em nós. Aleluia, Jesus. Meu esposo, ele ficou 42 dias no hospital. E o povo, todo mundo orava por ele, buscava a cura, tudo. E no período que nós estávamos orando, eu me lembrei de alguns anos atrás, uns 35 anos mais ou menos, que ele ficou muito doente. E aí, a gente convidou algumas pessoas para vir orar por ele, e alguns irmãos foram orar por ele, e ele foi curado. Naquele momento foi curado. Mas depois ele ficou doente de novo. E aí um dia nós estávamos num culto, e as irmãs falaram, pastor, estou sentindo que a gente tem que orar pelo pastor Luiz. Falei, amém, vamos orar. Eu estou sentindo, então vamos orar. Igreja, vamos orar pelo pastor. E quando eu estava orando por ele, o Espírito Santo me trouxe uma palavra para ele. E eu comecei a orar em línguas, e Deus foi me dando discernimento. E o Senhor falou naquele momento, eu vou te colocar no óleo. 40 dias eu vou te levar para tratar com você. Passou o tempo, ele foi curado.
orava. E um dia aconteceu, 2021. Ele foi para o hospital, ele ficou, sabe quantos dias? 42 dias. E quando ele estava lá, Deus me fez lembrar dessa palavra. Existem coisas na vida dele que eu preciso tratar. Existem coisas na vida da família que eu preciso tratar. Então eu vou usar o quê? Esse tempo. 42 dias. Ele ficou ali como no óleo. Deus trabalhando na vida dele. Existem coisas, existem enfermidades, existem situações que Deus usa para trabalhar em nós, para trabalhar naquela pessoa da família. Então nós precisamos ter um discernimento. Por que aquela enfermidade? E terceiro e último, por que não sou curado? Porque, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte. Então tem enfermidade que é para a morte. É difícil dizer isso, né? Mas tem enfermidade que é para a morte. Minha avó, ela teve um câncer. E aí ela foi para a igreja e ela começou a ir para a igreja e o médico disse, olha, se você operar, você talvez possa viver 1 ano. E se você não operar, você vai viver menos de 3 meses. Só que ela estava indo para a igreja. Aí ela falou assim, eu não vou operar não, eu vou entregar na mão de Jesus. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, um dia eu vou ter que morrer. E ele entregou essa enfermidade na mão do Senhor. Ela viveu 10 anos. Amém. E aí, com 10 anos, o câncer atacou. Ela sofreu mais ou menos 3 meses. E nesse período dos 3 meses, alguns parentes diziam assim, não, vamos levar lá na igreja de Deus Amor. Naquele tempo, Davi Miranda estava no auge, né? Vamos levar no Davi Miranda, que ele é um homem de poder. Essa igreja não tem poder. Essa igreja, os pastores não têm poder. Vamos levar lá. E eu falei assim, não adianta. Essa enfermidade é para a morte. Deus deu 10 anos para ela, agora chegou o tempo. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Essa igreja de vocês não tem poder, essa igreja, vamos levar lá. E levar a minha avó. E estava lá, naquele tempo, ainda ele orava com imposição de mãos. Porque depois ele já não orava mais, né? E aí estava assim, 7 pessoas sentadas. E aí eles levaram a minha avó. E o pastor Davi Miranda, o missionário Davi Miranda, botou a mão na cabeça dela e disse assim, Senhor, prepara a tua filha. Não orou por cura. Orou para que ela fosse preparada. E Deus levou ela. Amados, existe enfermidade que é para a morte. É difícil ouvir isso. Aí alguém olha assim e fala, misericórdia. É um culto para falar de cura. Sabe quem vem falar esse negócio? Só que assim, eu estou te ensinando a palavra. Amém? Amém. Eu estou te ensinando a palavra. Porque há enfermidades que é para a morte. Aí você tem que se preparar. Prepara, ó Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. Agora vem a parte boa. Há enfermidades que não é para a morte, Amém. mas é para Glória a Deus. Deus. Aleluia. Pastora Maria, todo mundo gostou dessa? Claro, é boa. Para manifestar o poder de Deus.
Deus. Amém? Mesmo que você tenha ido feito a cirurgia, porque os médicos não fazem nada se o Senhor não permitir. O remédio, a cirurgia, tudo é a mão do Senhor. Às vezes ele faz um milagre sobrenatural sem médico, mas às vezes ele vai usar o médico e ele vai usar o remédio. Mas tudo provém de Deus. Então há enfermidades que é para manifestar a glória de Deus. Amém. Amém? É para manifestar a glória de Deus. Então nós cremos no poder milagroso, né? Que é o poder da cura, que Jesus Cristo cura. Eu sou resultado do milagre da cura. Eu com 7 para 8 anos de idade, eu perdi a memória. Eu fiquei 3 meses que eu não sabia quem eu era, quem eram meus pais, nada da minha vida. Foi o primeiro momento que eu pude experimentar o poder milagroso de Jesus. Amém. Depois dos 13 anos aos 19 anos, eu sofri de epilepsia. Quem tem alguém na família que sofreu, que sofre de epilepsia, sabe que você toma Gardenal, Idantal, Imisulina. Por quê? São tudo remédio que dá para epilético. Eu tomava. Eu ia no Hospital das Clínicas e voltava com um pacote desse tamanho de remédio. Até o ponto de chegar aos 19 anos, os médicos chamaram a minha família e falaram assim: olha, eu estava nos 18 anos mais ou menos, olha, é o seguinte, não tem mais o que fazer para ela. A gente já deu tudo que tinha e mesmo assim ela continua desmaiando. Então, daqui para frente, ela não pode andar sozinha mais, porque ela pode cair em algum lugar e ela não volta mais. Então, vocês não podem deixar ela andar só. E ela não tem mais cura, não tem o que fazer para ela. Nos 19 anos, eu conheci o poder milagroso. Glória a Deus. E hoje, graças a Deus, não tomo mais nada. Amém. Porque o Senhor me curou. Glória a Deus. Agora, preste atenção. Há poder no nome de Jesus. Há poder para a cura. Amém? Essa cura não era para a morte, mas era para manifestar o poder de Deus na minha vida. E nós temos que crer nisso. Agora, veja bem, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 56, eu quero compartilhar com você essa passagem bíblica. Qual é o caminho para a cura? Primeiro, confessar os seus pecados. Confesse os seus pecados. Confesse. Segundo, perdoa. A palavra diz que quando você perdoar, será perdoado. Recentemente nós tivemos uma cura maravilhosa lá na igreja, quando o pastor Fábio Eugênio estava pregando sobre paternidade. Os meus netos perderam em 15 dias os 2 avós, materno e paterno. Meu esposo faleceu e o pai do meu genro também faleceu. Uma diferença de 15 dias. O pai dele não teve que ser velado, porque morreu de Covid. E eles tiveram que reconhecer o pai pelo tablet. E o meu genro ficou bravo demais. Com 15 dias que ele perdeu o pai, o meu marido morreu. Quem teve que reconhecer o corpo do meu marido? O meu genro. E isso entrou uma dor, uma revolta dentro dele. Falando, eu vivi a vida toda do meu pai, agora meu pai morre, eu não posso nem sepultar meu pai, e agora meu pai morre e eu perco meu sogro, e aí eu vou lá reconhecer o meu sogro e não podia conhecer meu pai. Criou uma revolta dentro dele. E ele então disse para mim assim: pastora, não me chama mais para pregar.
Não me chama mais para orar, porque eu não vou fazer mais nada na igreja. Falei, tá bom. Vamos continuar orando por você? Falei, pessoal, vamos orar por ele, não vamos chamar ele para nada. Passou quanto tempo? Dois anos. 2 anos. Quando foi agora, que faz 2 anos que ele se foi, as irmãs falaram, eu vou chamar o pastor Fábio para pregar no nosso culto. Aí eu falei, chama vocês ele. Aí elas chamaram. Aí ele falou, eu vou pregar. Aí eu falei para elas, mas fala para ele que o tema é paternidade. Aí elas disseram, pastor, agora que o senhor aceitou, eu quero falar o tema, é paternidade. Esse povo crente é danado, né? Aí ele falou, tá bom. E ele foi orar, ele foi chorar, ele foi buscar Deus e ele levou a palavra. Sabe o que aconteceu? Tinha uma mulher nesse culto que estava com uma ferida desse tamanho na perna, carne viva. Quando ele pregou, Deus falou com elas para perdoar o pai. E ela ali naquele culto, ela reconheceu o seu pecado, ela perdoou o pai dela. Depois de quanto tempo ela recebeu a cura? 1 semana. 1 semana. A perna dela estava fechada e ela foi curada. Glória a Deus. Liberou perdão. Glória a Deus. A falta de perdão, ela traz doença em nós. Ela traz doença. A própria medicina já diz isso. Então, primeira oportunidade para o caminho da cura é reconhecer que você está em pecado e precisa pedir perdão a Deus. Segundo, perdoar aqueles que te ofenderam. Amém? Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Diz a oração do Pai Nosso. Terceiro lugar, glorificar a Deus. Amém? Ter uma atitude de adorador. Mesmo que você esteja doente, que seja com dor, glorifica ao Senhor, porque Ele habita no meio do nosso. E o último, crer e pedir com fé. Vamos ver Lucas, capítulo 8, do 40 ao 56. Vocês podem ler. 1, 2, 3 já, vamos lá. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque nem conheci que de mim saiu o poder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos no início. Só os 2 versículos do início que nós vemos. Vamos lá. E aconteceu. E quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis
continuar. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Pode continuar. Até aí. Jairo é um homem importante, mas ele sabia do poder curador de Jesus. E ele então vai até Jesus e ele se prostra diante do Senhor para receber a cura. Você está enfermo, você está buscando a cura para alguém, se prostra diante do Senhor. Reconheça a sua fragilidade e vá ao caminho certo, para que você possa receber a cura. A palavra de Deus fala que ele pediu a Jesus, ele foi a Jesus, ele é um homem importante. E ele foi a Jesus para receber a cura. Então vá a Jesus, você tem uma causa, vá a ele, se prostra diante dele, se humilha diante dele, e ele vai estender as mãos. Aleluia. Um outro ponto vemos aqui, essa mulher. Esse número 12, ele tem uma indicação muito grande e um significado. A menina tinha 12 anos e a palavra diz que a mulher há 12 anos sofria de uma enfermidade. Então, veja bem, a mulher, ela foi a Jesus. Ela nem falou com Jesus. Ela tocou em Jesus. E quando Jesus pergunta, quem me tocou? A multidão olha para ele e fala, piada isso, né? A multidão está te perguntando, você pergunta quem me tocou, é porque aquela mulher tocou em Jesus de uma maneira diferente. Você tem que tocar em Jesus de uma maneira diferente. Diferente. E ele diz, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. Quando você toca em Jesus, Aleluia. você vai sentir que dele sai virtude para te curar, para te libertar, para trazer solução do seu problema. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Amém. Glória a Deus. Ele não muda. Duas coisas vemos aqui. Esse homem reconhecendo e se prostrando diante dele para buscar a cura. E essa mulher nem foi em voz alta dizendo toca-me, não. Ela disse, se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curado. Qual é a sua petição hoje diante do Senhor? Qual é a sua petição? Quem aqui precisa de uma cura para você ou para alguém da sua família? Levanta a sua mão. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para lembrar dessa palavra. O que está impedindo essa cura? E você vai buscar essa cura. Eu me lembro que em uma situação eu estava enferma e eu pedi a cura para o Senhor. E quando eu estava fazendo uma análise, porque eu não era curada, Deus trouxe ao meu conhecimento que aquela enfermidade do momento era uma consequência do pecado. E Deus falou comigo assim, você tem agido de forma errada com alguém que é a menina dos meus olhos. E aí o Senhor me fez ter consciência que eu estava em pecado. E eu precisei pedir perdão a Deus, e eu precisei ir até a pessoa e pedir perdão para ela. E aí eu recebi a cura. Há enfermidades que nós atraímos para nós por causa da nossa maneira de agir
e de falar. A palavra diz: não toqueis nos meus ungidos. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e vermos o porquê eu não recebi a cura. Quais desses pontos que foram falados hoje eu não recebi a cura? E aí buscar a Deus, que é grandioso em amor e misericórdia, para nos perdoar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu queria que, em primeiro lugar, nós falamos sobre por que não sermos curados, né? Porque não acontece a cura pela falta de fé, pela falta de perdão, pelo pecado. Eu queria que você ia no seu lugar, ou sentado, de pé, de joelho, do jeito que você quiser, que você buscasse a Deus, que depois eu vou orar por cura, mas primeiro você tem que se posicionar diante do Senhor. Então, onde você está agora? Fala com Deus. Se é falta de fé, pede para o Senhor acrescentar a tua fé. Se é pecado, confessa o teu pecado ao Senhor. Se você não consegue perdoar e essa enfermidade, esse problema está por falta de perdão, aí onde você está, libera o perdão. Fala com Deus. Esse é um momento especial. É um momento especial.